Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje o tema da aula é Técnicas de Storyline para engajar leitores. De que maneira a narrativa, a história pode ser usada com esse foco de melhorar o engajamento dos eleitores. Eu quero iniciar a minha conversa com a frase preliminar, que é a nossa introdução, e a partir dela a gente vai conseguir nos aprofundar sobre essa questão. O texto base diz o seguinte, veja. Contar histórias é uma das formas mais eficazes de engajar leitores em uma campanha política. O storyline permite criar conexões emocionais, transmitir mensagens de maneira memorável e inspirar as ações do público, dos eleitores. Nós vamos explorar algumas técnicas que podem ser aplicadas para poder engajar os eleitores a partir desse foco. A primeira questão é a identificação com o eleitor. Vamos lá. Uma técnica eficaz é contar histórias que ressoem com as experiências e preocupações dos eleitores. Por exemplo, um candidato ele pode compartilhar uma história pessoal sobre as dificuldades enfrentadas por sua família, era da saúde, destacando a importância de políticas que garantam acesso a serviços médicos de qualidade para todos, para toda a população. Ah, Ao contar histórias que reflitam as vivências e preocupações dos eleitores, os candidatos podem criar uma relação de empatia e compreensão, gerando um maior engajamento e apoio. Nesse contexto, é essencial que o candidato compartilhe experiências autênticas e relevantes que demonstrem sua capacidade de entender e se relacionar com os desafios enfrentados pelo eleitorado. Então, quando essa dinâmica ela ocorre, a gente consegue perceber, né, que a importância de políticas que garantam acesso a serviços de qualidade, quando o candidato ele vai conseguir contextualizar a sua experiência dentro de um quadro mais amplo de questões, isso causa essa empatia. Né? Isso demonstra a preocupação do candidato com o bem-estar, com os direitos dos eleitores, mostrando que as propostas políticas são guiadas por princípios de justiça e equidade. Do ponto de vista técnico, a narrativa deve ser construída de forma a envolver o público desde o início, apresentando uma situação problemática que seja facilmente compreendida e com a qual os eleitores eles possam se identificar. Em seguida, o candidato ele deve demonstrar como a sua história pessoal se relaciona com as questões políticas em discussão, destacando sua visão, o seu compromisso com as soluções de forma eficaz. É importante reforçar a mensagem principal, ressaltando a importância de políticas específicas que abordem as preocupações levantadas na narrativa que foi apresentada. A técnica de identificação com o eleitor é uma poderosa ferramenta de engajamento político, porque permite aos candidatos estabelecerem essa conexão genuína com o eleitorado, baseado nas experiências compartilhadas, nas preocupações comuns. Ao contar histórias que ressoem com as vivências dos eleitores, os candidatos eles podem inspirar confiança, eles podem inspirar empatia e apoio, fortalecendo dessa forma a campanha eleitoral. A segunda questão que a gente pode trazer aqui é a narrativa persuasiva. Veja, uma narrativa persuasiva é aquela que apresenta argumentos de forma convincente e inspiradora. Por exemplo, um candidato pode contar a história de uma comunidade que foi transformada positivamente por políticas de desenvolvimento econômico, demonstrando os benefícios tangíveis de suas propostas para o eleitorado. Né? Então, uma narrativa persuasiva é uma poderosa ferramenta de comunicação política que busca influenciar as percepções e opiniões dos eleitores por meio de argumentos convincentes e inspiradores. Ao contar uma história convincente, o candidato procura não apenas transmitir informações, mas também provocar uma resposta emocional e motivar a ação por parte do público-alvo. No contexto político, uma narrativa persuasiva ela pode ser construída em torno de uma variedade de temas e questões relevantes para o eleitorado. Então, por exemplo, um candidato ele pode escolher contar uma história de uma comunidade específica que foi transformada positivamente por meio de políticas de desenvolvimento econômico. Nessa narrativa, o candidato destacaria os desafios enfrentados pela comunidade, as soluções propostas e os resultados alcançados,
demonstrando os benefícios tangíveis de suas propostas políticas para o eleitorado. Do ponto de vista técnico, uma narrativa persuasiva ela deve ser estruturada de forma a capturar a atenção do público desde o início, apresentando uma situação inicial que desperte interesse e curiosidade. Em seguida, o candidato ele deve desenvolver os elementos de história de forma a envolver de forma emocional o público, destacando os desafios enfrentados, as ações tomadas e os resultados alcançados. É importante que a narrativa ela seja autêntica, ela seja relevante e baseada em fatos concretos, a fim de construir credibilidade e confiança junto aos eleitores. Além disso, uma narrativa persuasiva ela deve incluir elementos persuasivos, como o argumento lógico, evidências empíricas e recursos retóricos, que ajudem a reforçar a mensagem principal e a influenciar as percepções do público-alvo. Por exemplo, o candidato pode usar estatísticas, depoimentos e exemplos concretos para ilustrar os benefícios das políticas propostas e convencer os eleitores da sua eficácia. Vamos seguir? Falar sobre a construção de personagens, que é o próximo item. Construção de personagens. A criação de personagens cativantes pode tornar a história mais envolvente e memorável. Por exemplo, o candidato pode apresentar histórias de pessoas comuns que se beneficiaram das políticas que defende, humanizando assim suas propostas e tornando-as mais acessíveis ao público. Ao criar personagens cativantes, um candidato, né, ele pode apresentar histórias reais de pessoas comuns que foram impactadas positivamente pelas políticas que ele está defendendo. Essas histórias podem incluir relatos de indivíduos que superaram desafios, alcançaram objetivos ou experimentaram melhorias em suas vidas devido às ações do candidato. Então, por exemplo, um candidato pode compartilhar a história de uma família que conseguiu acesso a serviços de saúde de qualidade graças às políticas de saúde pública que foram implementadas por esse candidato. A construção de personagens envolve diversos elementos, como a descrição detalhada das características físicas, também emocionais dos personagens, as suas motivações, desafios, ambições. É importante que os personagens sejam apresentados de forma autêntica e genuína, de modo a criar uma conexão emocional com o público. Do ponto de vista técnico, a construção de personagens também deve envolver, né, o uso de recursos narrativos, como diálogos, descrições, narração em primeira pessoa, para dar vida às histórias e torná-las mais persuasivas. Além disso, é fundamental que os personagens sejam apresentados de maneira positiva e empática, de modo a gerar empatia e simpatia por parte do público, dentro aqui desse contexto que nós estamos colocando. Vamos seguir para mais um elemento, falar sobre a utilização de elementos visuais? Muito bem. O uso de elementos visuais, como fotos, vídeos e infográficos, pode enriquecer a narrativa e torná-la mais impactante. Por exemplo, um candidato pode compartilhar vídeos curtos que destacam os resultados positivos de suas políticas em ação, criando assim uma conexão visual e emocional com os eleitores. Veja que, por meio de fotos, os candidatos podem ilustrar visualmente as suas propostas e políticas, proporcionando ao público uma representação concreta e tangível dos temas abordados. Então, por exemplo, uma foto de um projeto de infraestrutura concluído pode destacar os benefícios tangíveis que as políticas do candidato trouxeram para a comunidade local, reforçando assim a credibilidade e a eficácia das suas ações. Os vídeos são ferramentas especialmente poderosas para contar histórias de maneira envolvente e emocionalmente. Um candidato pode compartilhar vídeos curtos que apresentam, né, narrativas inspiradoras de pessoas reais que foram impactadas de forma positiva pelas suas políticas. Esses vídeos podem incluir entrevistas, depoimentos e cenas do dia a dia, criando uma conexão emocional com os eleitores e demonstrando o impacto real das ações do candidato na vida das pessoas. Além disso, os infográficos são uma ferramenta eficaz de transmitir informações complexas de forma clara e acessível. Eles podem ser utilizados para apresentar dados estatísticos, comparar diferentes políticas ou destacar
os principais pontos de um plano de governo. Então, por exemplo, o infográfico ele pode ilustrar visualmente as estatísticas de sucesso de uma determinada política, tornando mais fácil para o eleitor compreender e avaliar o seu impacto. Do ponto de vista técnico, a utilização desses elementos visuais requer habilidade de design e produção de conteúdo visualmente atraente e de alta qualidade. É importante que as imagens e vídeos sejam bem produzidos e sejam alinhados com a mensagem e a identidade visual da campanha. Além disso, é essencial que os elementos visuais sejam relevantes, sejam precisos e impactantes, de modo a capturar a atenção e o interesse do público-alvo. E dessa maneira, nós conseguimos atingir o nosso foco, o nosso objetivo. Vamos seguir? Falar sobre o apelo à emoção? Muito bem. O texto base diz o seguinte: as histórias que despertam emoções são mais eficazes em mobilizar os eleitores para a ação. Por exemplo, um candidato pode contar a história inspiradora de um jovem que superou adversidades e alcançou o sucesso graças a oportunidades proporcionadas por políticas educacionais inclusivas. Ao contar histórias que invocam emoções como esperança, inspiração, empatia ou indignação, os candidatos podem criar uma conexão emocional com o público e motivá-los a apoiar a sua causa ou tomar uma determinada ação, como votar ou se engajar na campanha. Do ponto de vista técnico, o apelo à emoção requer habilidades eficazes, né? Incluindo a seleção cuidadosa de personagens, eventos, uso de linguagem, imagens evocativas e a criação de uma narrativa coerente e cativante. Além disso, é importante que as histórias sejam autênticas e genuínas, de modo a criar uma conexão emocional genuína com o público e, dessa maneira, mostrar autenticidade para o público. Caminhando para o encerramento dessa nossa aula, eu queria falar sobre o foco na solução, que é o último item. Vamos lá! Uma narrativa que se concentra em soluções em vez de problemas é mais motivadora e inspiradora para os eleitores. Por exemplo, um candidato pode apresentar histórias de comunidades que encontraram maneiras criativas de resolver desafios locais, destacando o potencial transformador de suas propostas políticas. Veja que, ao concentrar-se nas soluções, os candidatos podem apresentar histórias de sucesso e exemplos concretos de comunidades ou indivíduos que encontraram maneiras inovadoras de lidar com os desafios locais. Essas histórias podem destacar o potencial transformador das propostas políticas do candidato e inspirar os eleitores a acreditar que as mudanças positivas elas são possíveis. Uma narrativa focada na solução requer uma abordagem cuidadosa na seleção e apresentação das histórias. É importante destacar os aspectos positivos e inspiradores das soluções propostas, ao mesmo tempo em que reconhece os desafios enfrentados. Além disso, é essencial manter a autenticidade, a credibilidade das histórias, garantindo que elas ressoem com o público-alvo e transmitam uma mensagem clara e convincente. Finalizando tudo o que nós falamos nessa aula, nós podemos colocar que as técnicas de storyline, né, as técnicas para poder aplicar a narrativa, são ferramentas poderosas para engajar os eleitores, porque permitem transmitir mensagens de forma emocionante e inspiradora. Ao contar histórias que ressoem com as experiências e as aspirações do eleitorado, os candidatos podem criar conexões significativas e mobilizar o apoio necessário para suas campanhas políticas. Eu espero que você tenha compreendido tudo que nós trouxemos aqui e fica o convite para que você possa assistir a próxima aula, que vai abordar sobre o tema projetando uma narrativa persuasiva e envolvente. Eu te vejo lá. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau!